legal, tá bom? Ok. Agora a câmera ligada. Você desliga a câmera. Isso. Tá indo já. Pronto. Porque aqui Tá tem gravando duas, já. só das duas aí. Tem que fechar um. Fechar esse. Não sei porque tá aparecendo dois, mas esse daqui já tá gravando. Pronto. Pronto, pessoal, vamos dar início, né, aqui à nossa oficina do dia de hoje. Lembrando mais uma vez, tá certo, que essa oficina ela está sendo gravada, tá bom? Que é para o uso do Acessuas Trabalho, tá certo? Eu peço desculpa aí pela demora, porque houve um probleminha com a questão da conexão, mas que já foi restabelecida, tá certo? Pronto, vamos dar início. E aí a gente vai trazer um pouquinho para vocês a questão de mídias sociais como ferramenta de trabalho, entrevista e dinâmica em grupo, tá bom? E tem uma ótima tarde aí novamente aí para vocês, tá certo? Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem estar falando, tá bom? E aí a gente traz aqui algumas dicas na questão de vendas pela internet, né? Porque aí tem a questão de vendas de roupas, sapatos, acessórios, né? Tem também produtos também de limpeza, certo? Bom, e aí como eu estava falando, né, que com o crescimento da internet, a possibilidade de você atingir novos clientes e também de mostrar o seu trabalho para milhares de pessoas significa justamente ampliar os seus horizontes para novas oportunidades. E aí o outro ponto positivo é justamente a redução dos custos, né, também como aluguel e espaço físico. Então a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas estão utilizando, né, a questão da própria internet para poder estar mostrando o seu trabalho, não é isso? Está mostrando o seu trabalho, está divulgando. Muitas pessoas também estão fazendo até a questão dos brechós mesmo, né? Para poder estar aí divulgando o seu trabalho. E com isso também, como aqui mesmo eu trouxe para vocês, tem também até a questão do ponto positivo na redução dos custos, né? Tanto com aluguel como a questão do próprio espaço físico. E aí algumas dicas para a questão das vendas pela internet é você ser, por exemplo, criador de conteúdos online. Então, você poder criar conteúdos online é uma excelente forma também de estratégia para que as pessoas possam fortalecer também a sua marca. E aí a ideia é que você possa engajar o seu público e também criar uma interação com informações úteis e dicas também práticas para a questão do dia a dia, né? Então a gente percebe que a tecnologia atualmente ela está sendo algo muito utilizado, né? Até a questão de comidas também, muitas pessoas estão preferindo pedir mais pela internet, né? Do que ter que sair de casa e ir em busca daquele, por exemplo, do alimento. Tem alguns supermercados, inclusive, que estão fazendo o quê? Então agora também fazendo entregas, né? O pessoal procura muito também pelo iFood, também que é uma das formas, né, que você tem também de como requerer aquele produto, certo? E outra coisa também é a questão de alimentação. Então a procura por uma alimentação saudável atualmente está sendo uma grande alternativa. E aí vem crescendo muito nos últimos anos. Tipo, seja pela procura de alimentos orgânicos, vegetarianos, ou pelos cuidados até mesmo com a própria saúde. E uma grande tendência são a venda de produtos naturais e a granel, inclusive até marmitas, né? Marmitas bem saudáveis, não é isso? Que hoje em dia a gente vê que realmente a busca por esse tipo de produto está sendo muito alto, né? Alguém quer compartilhar algum tipo de informação? Ficou alguma dúvida? Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Estão conseguindo me ouvir bem?
Pronto, tá certo então. Então a gente vai dar aqui continuidade, tá certo? Vamos trazer agora um pouquinho para vocês, um pouquinho sobre a questão de entrevista. Aí eu pergunto a vocês, quem de vocês já participaram de algum tipo de entrevista? Eu não. Nunca participei, não. Nunca participou, né? Certo. Quem mais? Alguém já participou? Eu acho que todo mundo participou, menos eu sou o único. Pronto, mas vamos trazer aqui um pouquinho, né? Aqui eu nunca participei de entrevista, né? Acho que foi Iago que falou, né? Eu nunca participei de entrevista. Pronto. Foi o José Carlos que falou. Certo. José Carlos, não foi isso? Foi. Pronto, José Carlos, tá certo então. Então vamos trazer um pouquinho aqui para vocês. A entrevista para uma vaga de emprego é por muitas vezes um momento muito de medo, né? De nervosismo. E aí o ideal é você estar preparado, porque é fundamental para que você possa ter um resultado satisfatório no processo seletivo, né? E o importante assim, é você entender que o mercado de trabalho ele está altamente competitivo e a qualificação ela é essencial, né? E o objetivo da entrevista é justamente avaliar os conhecimentos técnicos e também específicos de um próprio entrevistado para determinada vaga. E aí eu estou trazendo para vocês um pouquinho de alguns tipos de entrevista. Então nós temos a entrevista técnica, que geralmente esse tipo de entrevista ela é realizado por um profissional, que aí ele tem um domínio na área, no qual são feitos alguns questionamentos voltados para a qualificação e também as competências que o cargo ele venha a ser exigido, né? E aí poderá ser aplicados testes e provas também para testar os conhecimentos e os níveis de habilidade. Então, tipo, se você tem uma habilidade em informática, né, na questão da digitação, ou então você pode até não ter um curso, mas você tem uma habilidade de falar o inglês, o espanhol, então você pode estar colocando. Agora sim, não é muito recomendado você estar colocando aquilo que você não tem, né? Porque, por exemplo, se você coloca que você tem uma habilidade de você na digitação, por exemplo, aí você vai para uma entrevista e aí lá no momento ele vai e te coloca para você fazer um teste na digitação. E aí você não sabe digitar, e aí como é que fica, né? Então o ideal é você estar colocando lá na frente, a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, na questão do currículo. Então o ideal é você colocar lá no seu currículo aquilo que realmente você sabe fazer, né? Qual é aquela habilidade que você tem de fato, e não colocar aquilo que você não sabe, que você não tem o conhecimento. Porque se for para a parte da prática e você não souber, né? Aí não é legal, tá bom? Aí nós temos também a entrevista comportamental, que ele avalia as habilidades e também a personalidade do candidato, que aí que é para verificar se é compatível com a exigência do cargo. E os pontos que são abordados normalmente vai desde as experiências anteriores, comportamentos diante de algumas situações e até a área de atuação, que aí seria relevante para ocupar a vaga. Então, outra dica também que eu falo é o seguinte, que tipo, se você está lá aguardando o seu momento de ser entrevistado, né? Então você está sendo avaliado, na verdade, desde a hora que você recebe um telefonema. Aí você chega no local, você também está sendo entrevistado, você também está sendo observado, né? Então o ideal é você manter ali a sua postura, ter um bom comportamento, né? Porque você está sempre sendo observado, tá? Outro tipo de entrevista é a entrevista em grupo, que ele tem um caráter dessa entrevista, ela é coletiva, porque entrevista em grupo já está dizendo, né? Em grupo é coletivo, no qual avalia vários candidatos ao mesmo tempo, para que daí possa filtrar alguns, aqueles que sobressaem diante de algumas atividades propostas. Além também de trabalhar em equipe e também o seu relacionamento com o grupo, né? Então esse tipo de entrevista é muito para ver a questão como é que você vai lidar com o grupo, como é que você trabalha em equipe, certo? Tem também a entrevista por telefone.
E aí, geralmente, é o primeiro contato com o candidato, né? Por isso, é importante a maneira como nós atendemos o telefone, a interação com o entrevistador. Esse tipo de entrevista é muito utilizada para poder coletar as informações básicas que por algum motivo não constam ou não ficou muito claro no seu currículo. Então, assim, pessoal, quando vocês vierem atender o telefone, tem que tomar muito cuidado a forma como você vai estar atendendo o telefone, porque assim, você não sabe quem está do outro lado da linha, né? Imagina, você botou o seu currículo em uma determinada empresa e aí passou um ano, por exemplo, e a empresa veio ligar para você daqui a um ano, né? E aí a maneira como você vai atender o telefone é muito importante. Imagina você atender o telefone com grosseria, né? Então isso não é legal. Então quando ligarem para você, boa tarde, tudo bem, ter uma forma boa de se expressar, tá certo? Porque como eu falei, a gente nunca sabe quem está do outro lado da linha, né? Olha aí, pessoal, Vânia trouxe a contribuição dela. Vocês conseguiram ouvir Vânia falando? Não escutei nada. Não Não escutei. fala dela não. Oi, pode falar. Você não vai dela não. Certo, vocês não conseguiram ouvir. Elilde, você conseguiu ouvir Vânia falando? Iago, ninguém conseguiu ouvir. Certo. Mas depois qualquer coisa ela vai repetir novamente para vocês, tá certo? Acho que deve ter tido algum problema na conexão dela aí, tá bom? Mas aí a gente vai dar seguimento aqui, tá certo? Temos também entrevista de vídeo, né, gente? Então, assim, a entrevista de vídeo, atualmente, ela também está sendo muito utilizada, né? Porque veio aí a questão da pandemia, a gente também teve que se reinventar, na verdade, né? Com a questão da tecnologia. E aí o mercado de trabalho, ele se modifica juntamente com a própria tecnologia. Esse tipo de entrevista, ele vem sendo atualmente muito explorada. A entrevista por vídeo, além de ser flexível, agiliza também a questão do tempo gasto, tanto para a empresa como também para o candidato. Então, assim, se vocês chegarem a passar por algum desse tipo de entrevista de vídeo, é ideal que vocês organizem um espaço, porque assim, não é porque você não está lá presencialmente que você não vai organizar o espaço, né? Organiza o espaço, coloca uma roupa, assim, os trajes adequados, né? Quando estiver próximo também, conversa com a família, explica que você vai participar de uma entrevista de emprego e que aí você precisa de silêncio, né?
para que você possa estar participando daquela entrevista. Então, é bom você organizar corretamente o espaço, colocar no espaço adequado, tá certo? Que até porque você está sendo observado, o entrevistador vai estar lá, ali te observando mesmo por vídeo, tá certo? Algumas perguntas que normalmente são feitas em entrevista. Fale sobre você, então é bom aí você vai falar um pouquinho sobre você, né? Quais são os seus pontos positivos, seus pontos negativos? Aí eu pergunto, se eu perguntasse a vocês hoje, se vocês saberiam falar os seus pontos fortes e os pontos fracos, tipo positivo e negativo, vocês saberiam dizer sobre isso? Bom, até agora ninguém respondeu. Mas vocês estão me ouvindo bem, então... Certo, estão ouvindo. Pronto, então vamos dar continuidade aqui, tá? A outra pergunta é, por que você quer esse emprego, né, esse trabalho, e por que devemos contratar você? Aí vem a questão do marketing, né? Ou seja, você se vender, você mostrar para a empresa o que você tem de diferencial que para a empresa poder estar te contratando, certo? O porquê que aquela empresa deve estar te contratando. Outra pergunta é, como você se vê daqui a 5 anos, certo? E por que você saiu do último emprego? A outra pergunta também é, qual a sua pretensão salarial? Essa questão da pretensão salarial, pessoal, é bom você sempre observar o seguinte. Por exemplo, a gente sabe que que determinada função você vai receber, estou dando só um exemplo, tá? Você vai receber um salário mínimo, né? E aí você chega e diz que sua pretensão salarial é de mais de um salário mínimo, certo? Então, assim, o ideal seria você dizer, não, é compatível com o mercado, tá certo? Porque se você não sabe mais ou menos a questão do valor, seria interessante que você não pontuasse essa questão de valores, mas que você dissesse, não, um salário que seja compatível com o mercado, tá certo? Outra coisa é como você trabalha sob pressão, tá certo? Normalmente também, geralmente eles perguntam muito. E dicas para que você possa se sair bem nas entrevistas a primeira coisa, a preparação começa justamente através de quê? Do próprio currículo. Então, a primeira coisa é preparar um currículo, pesquisar informações sobre a empresa e também o cargo. Então, antes de você ir para aquela determinada entrevista, procura saber um pouquinho sobre a questão da empresa e o cargo que você vai estar ocupando. Outra coisa, as primeiras impressões importa bastante. Falar sobre o desenvolvimento profissional, como por exemplo, cursos, capacitações, tudo aquilo que vocês fizeram, tá? Estudar as perguntas mais comuns, como sobre interesse, carreira, a sua carreira pessoal, a sua carreira profissional, tá certo? Utilizar a questão do método START, que é para contar um pouquinho sobre a sua trajetória, tipo situação, tarefa, ações e resultados, tá bom? Alguma dúvida até o momento? Iago disse que não. Alguma dúvida, José Carlos, Elilde? Oi? Pronto, tá bom então. Vânia, você quer trazer quer contribuir mais com alguma outra informação? Oi, Vânia, a gente não tá te ouvindo. Vânia? Não estamos te ouvindo. Certo, ela informou que está com dificuldades técnicas, tá, pessoal? Então, vou fazer o seguinte.
Eu vou dar seguimento, né? Por conta também até a questão do nosso tempo, tá certo? E assim que ela conseguir a questão resolver essa questão técnica, aí qualquer coisa ela traz aí a contribuição dela, tá bom? A gente vai entrar agora na questão de dinâmica em grupo. Aí eu pergunto, algum de vocês já participaram de alguma dinâmica em grupo? Alguém já participou? Oi, Eliude, boa tarde. Oi, pode falar. Na faculdade, em alguns grupos, nos grupos da faculdade, às vezes sim. Certo, e aí, conta aí um pouquinho como é que foi essa dinâmica. Traz aí um pouquinho pra gente. Eu acho legal a questão da troca de informação. Certo, aprende bastante, né, na dinâmica aí, né? Sim, a questão da desenvoltura, como poder compartilhar as coisas em grupo é muito legal. Isso, verdade, verdade. Pronto, então a gente vai trazer um pouquinho aqui da dinâmica em grupo. E aí, qual a função da dinâmica em grupo, né, no processo seletivo? Então, a dinâmica em grupo, ela é justamente uma das ferramentas, né, de avaliação do candidato ou candidata para aquela determinada vaga, ou seja, revela muito sobre os comportamentos de cada indivíduo. Então, assim, a dinâmica em grupo, ela não se resume apenas em uma etapa aleatória, né, do processo seletivo. Ela é baseada também em testes psicológicos e, nesse sentido, sua elaboração parte por especialistas em comportamento humano, certo? E aí, assim, por mais lúdico que seja, eles são verdadeiramente capazes também de revelar traços importantes tanto da personalidade do indivíduo, como também quando exposto às mais diversas situações, né? E aí, a finalidade da dinâmica uma delas é desenvolver um processo coletivo, né, de discussão e reflexão, poder ampliar também o conhecimento, tanto individual, como também o conhecimento coletivo, e daí enriquecendo o seu potencial e o seu conhecimento, né? Possibilita também a criação, a formação e transformação de conhecimento, onde os participantes são sujeitos de sua elaboração e execução, certo? Eliude, desativa teu microfone, por favor, que aí está tendo uma interferência. Obrigada. E aí tem alguns tipos de dinâmica. Por exemplo, tem a técnica quebra-gelo, que ajuda justamente a fazer o quê? A tirar as tensões do grupo, né? Quebrar aquela serenidade do grupo e também aproximar as pessoas. E um exemplo disso a gente traz um pouquinho, falar sobre os seus interesses pessoais, a sua competência e suas características importantes. E uma observação, tá? Nessa técnica quebra-gelo, assim, procurar não falar sobre a trajetória profissional, porque aí tem um outro momento, tem uma outra etapa, então tem momentos para tudo, tá certo? Tem também a técnica de apresentação. Essa técnica de apresentação, ela tem um intuito, justamente de poder apresentar-se uns aos outros, abordando questões como quem sou eu, né? Então você falar um pouquinho de você, quem é você? De onde você veio, o que faço, como e onde vivo, o que gosto, um sonho, o que sinto, o que penso, né? E é importante poder desenvolver esse clima também de confiança e também de descontração, tá certo? Tem também a técnica de integração, que essa técnica ela permite analisar o comportamento pessoal e também do grupo, a partir de exercícios bem específicos que possibilitam partilhar aspectos mais profundos das relações interpessoais do grupo. E assim o objetivo é justamente trabalhar a interação, a comunicação, encontros e desencontros do grupo como um todo, certo? Então, um exemplo disso é a divisão de subgrupos para a resolução de uma problemática. Por exemplo, você vai para uma empresa, ele vai te colocar lá numa dinâmica, onde ele vai fazer a divisão dos subgrupos e vai te dar uma problemática
para que daí vocês possam estar resolvendo entre vocês, certo? Dicas para você se sair bem na dinâmica em grupo primeira coisa, tem um exemplo aqui que é assim, tipo, um desafio com uma problemática para você resolver em equipe, né? E aí vai avaliar suas competências, a questão da comunicação, da liderança e também se você é uma pessoa que tem uma iniciativa, certo? Então, dicas para você se sair bem na dinâmica em grupo primeira coisa, se preparar, certo? Evitar excessos, tá? Aprender também a se vender, que aí vem a questão do marketing, né? E procurar ser ético, tá certo? Bom, pessoal, no caso, a nossa oficina de hoje foi mais um pouquinho para a gente falar, trazer um pouquinho da questão das mídias sociais como ferramenta de trabalho, né? Que a gente, mais uma vez, a gente fala que é algo que está sendo muito utilizado na atualidade, no momento. A gente precisa realmente se reinventar, né, com relação a isso, né? A gente sabe que as vendas pela internet estão aumentando cada dia mais, tá certo? Então procurar sites também que vocês conhecem, tá bom? Pessoas também que vocês conhecem também é interessante, tá certo? Não é qualquer site que vocês vão estar né, fazendo suas compras ou então se você, por exemplo, você tem um trabalho, você executa algum tipo de trabalho, mas vocês ainda não divulgaram. Então, se vocês tiverem interesse, procurem também divulgar o trabalho de vocês para que outras pessoas também possam conhecer melhor um pouquinho do trabalho de cada um de vocês que vocês desenvolvem, tá certo? Tem as redes sociais, tem o Instagram. Por exemplo, se você for fazer um Instagram e você for divulgar algum trabalho seu, você pode fazer 2 Instagrams, né? Tem o seu pessoal e o seu profissional, para que não fique misturando as coisas, porque isso não é legal, tá certo? Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer algum tipo de pergunta? Podem compartilhar aqui um pouquinho, ainda tem tempo. Iago disse que não. José Carlos, quer trazer alguma informação aí sobre a questão da internet e da tecnologia? Elilde também. Oi, José Carlos. Oi, pode falar, José Carlos. Ou vocês, tem Gleice também, né? Podem tá compartilhando, não tem problema não, pode ligar o microfone, tá? Que eu vi que você ligou e depois você... Oi. Não vai falar o banheiro, eu não quero... Não vai falar o banheiro, eu não quero falar nada. E aí, quer falar um pouquinho sobre essa questão da atualidade, da questão da tecnologia aí, José Carlos? Não, nada. Quer não, né? Pronto. Mas é isso aí, pessoal. Hoje foi mais falando sobre isso. Amanhã a gente vai estar trazendo um pouquinho aí para vocês sobre a questão de elaboração de currículo, tá? E também o plano de vida. Oi, Elilde, pode falar. A questão da tecnologia hoje a gente tem que acompanhar, né? Senão ficar para trás, né? Quem não tem conhecimento é bom buscar. Eu estou apoiando um pouquinho, mas aí eu vou aprendendo aos poucos, porque se a gente não acompanhar, fica para trás, né? Isso, verdade. Porque assim, na verdade, é o que está acontecendo hoje, né? É a atualidade, na verdade, né? Você tem que se adaptar com esse novo momento, né? Essa nova fase aí, que é a questão realmente da tecnologia mesmo. E a tendência é expandir cada vez mais, né? E é uma área que está expandindo muito a tecnologia, né? O avanço da tecnologia. Isso, exatamente. Então, assim, se vocês querem desenvolver algum trabalho, por exemplo, você trabalha como manicure, ou como você faz doces e salgados, mas você não divulgou ainda o seu trabalho, seria interessante que você pudesse estar divulgando, tá certo? Para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho do teu trabalho, tá bom?
Então, as mídias sociais, elas não são apenas para a gente utilizar para algo pessoal para a gente, mas aí você também pode estar utilizando para o seu lado profissional mesmo, tá? Então, tem um lado do pessoal e tem um lado do profissional, e você pode explorar isso muito bem, tá certo? Mas aí depende também de cada um, né, do que você vai estar trabalhando, executando ali o teu serviço, né? Mas seria interessante que, se você desenvolve algum tipo de trabalho, que você possa estar divulgando esse seu trabalho, tá certo? Pronto, então amanhã a gente vai falar sobre a questão da elaboração de currículo, tá? A gente vai trazer um pouquinho aqui. Quem já tem seu currículo, vocês quiserem depois já dar uma atualizada, é interessante, tá certo? Caso necessite, caso precise. E quem não tem, vamos aprender juntos, né, a construir um currículo, tá certo? E a questão também do plano de vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da oficina de hoje. Oi, Elilde, pode falar. Sim, ok. Pronto. Como eu tinha dito logo no início, tá certo? A oficina, mais uma vez eu vou reforçar para vocês, ela está sendo gravada, tá bom? Que é justamente para o uso do próprio Acessuas Trabalho, tá certo? Bom, obrigado pelo dia de hoje aí, de ter ficado aí juntinho com vocês. Um forte abraço, mesmo que de longe, né? Mas é o momento exige isso. Oi, José Carlos, pode falar. Obrigado, tudo. E abraço pra você também. Obrigado mesmo. Então amanhã a gente se vê, tá certo? No mesmo horário. E aí amanhã a gente vai falar mais um pouquinho, tá certo? Vamos dar aí. Se vocês quiserem trazer também algum tipo de informação, quiser compartilhar alguma informação com relação a tudo isso que a gente falou durante esses dias, né? De oficina, vocês podem estar trazendo, tá certo? Bom, até amanhã. Amanhã a gente se vê novamente. Tchau, tchau.